Olá a todos. Na aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o que são as equações de estado. Bom, vamos relembrar aqui da última aula, né? Que um gás ideal é aquele que obedece à equação PV igual a nRT, né? A esse comportamento. Que para um gás ideal, o número de moléculas no sistema é importante e não a sua massa. Então, massas molares diferentes, mas gases ideais, né, vão ter um mesmo comportamento molar no seu sistema. E um gás ideal ele não tem interações intermoleculares. Então, não existem forças de atração e repulsão entre as moléculas no sistema que vão estar interferindo. Bom, então, para um sistema homogêneo com composição fixa, a gente tem que um estado termodinâmico ele é especificado quando pressão e temperatura são conhecidos, né? Então, o volume é função deles. Também poderia escrever essa equação como sendo pressão função da temperatura e volume, ou temperatura função da pressão e volume. Tá? O volume de um sistema nessas condições, então ele claramente ele depende do número de mols presentes. Então, se eu tenho uma quantidade fixa de moléculas, né? Eu mantenho pressão e temperatura, eu vou ter um volume. Se eu aumento o número de moléculas mantendo pressão e temperatura, eu vou aumentar o volume. Se nós pensarmos em uma substância pura, ou seja, um sistema homogêneo que só tem um tipo de molécula, se eu dividir esse volume pelo número de moléculas, a gente define o que é o volume molar da substância. Tá? Posso utilizar o mesmo raciocínio para definir outras propriedades molares para substâncias puras. Para um sistema homogêneo, mas em que a composição seja variável, tá? Ou seja, de um estado para outro, pode haver mudança na composição, então a gente precisa levar em conta isso para poder especificar o estado termodinâmico. Então o volume ele passa a ser uma função da pressão e temperatura e composição do seu sistema naquele estado termodinâmico. Nós chamamos essa relação de equação volumétrica de estado ou equação de estado. E ela vai caracterizar para a gente o equilíbrio termodinâmico naquele estado. Se a gente tem um sistema heterogêneo, ou seja, aquele que tem mais de uma fase, então, para caracterizar o equilíbrio ou para caracterizar o estado termodinâmico naquele sistema, eu preciso de uma equação de estado para cada fase do meu sistema. Duas fases líquidas, vão precisar de duas equações. Duas fases sólidas também. Tá? Se eu tenho um sistema com composição variável, a mesma coisa. Bom, vamos voltar então para um sistema mais simples, para a gente poder começar a entender isso. Então, para um sistema que tenha um gás ideal, a gente já viu que o comportamento é explicado por PV igual a nRT. Então, essa equação é uma equação que relaciona volume com temperatura, pressão e a quantidade de matéria no sistema. Para o gás ideal, essa equação é a equação de estado que caracteriza ele. Podemos converter essa equação para uma forma molar, né? Dividindo o volume pelo número de mols, a gente vai ter que o volume molar é RT sobre P. Essa equação, como a constante existente nela é igual para todos os gases com comportamento ideal, então ela vai ser válida para todos eles. O que não é realidade, no entanto, para comportamento de substâncias reais. Cada equação de estado para cada sistema diferente, ela precisa ser determinada experimentalmente. Existem formalismos matemáticos que vêm da mecânica estatística que nos ajudam a prever esse comportamento.
mas é sempre baseado em evidência experimental. Então, para exemplificar, nós temos aí para gases reais. Quando nós temos gases reais, a gente tem que as interações intermoleculares elas são importantes. E um dos modelos de equações de estado para explicar gases reais é a equação de Van der Waals. Se nós observarmos aqui, nós temos que o comportamento se assemelha muito à equação dos gases ideais. Nós temos um termo de pressão e nós temos um termo de volume. Então, pressão vezes volume é igual a nRT. No entanto, o que acontece aqui? Esse termo A e esse termo AN ao quadrado sobre V ao quadrado e esse termo NB, eles corrigem o comportamento ideal de pressão e de volume para valores que vão se adequar ao gás real. O valor de A e B para cada gás real, ele foi calculado e hoje você encontra tabelas com eles, mas eles são obtidos experimentalmente. Esse valor de A, ele está relacionado a forças de atração e esse valor de B, ele está associado a forças de repulsão. Sólidos e líquidos também têm suas próprias equações de estado e cada uma delas vai ter as suas constantes determinadas experimentalmente. Nós temos ainda que, a partir das equações de estado, a gente pode relacionar muitas propriedades que são úteis para nós, tá? Obtidas a partir das suas derivadas ou contribuindo para a avaliação dessas derivadas. Então, para uma substância pura qualquer, nós temos aí, que uma função de estado, ela é uma equação de estado, desculpa, ela é definida como volume função de pressão, temperatura e o número de mols. Posso converter isso na forma de volume molar, já que se estiver fixo o número de mols, então vou ter volume molar é a função de pressão e temperatura. Posso ter funções também reescritas em termos de pressão e temperatura em função das outras duas propriedades. Isso nos gera uma possibilidade de se avaliar 6 taxas ou 6 derivadas parciais aí, diferentes, que vão ter diferentes importâncias para a gente. No entanto, o que é importante aqui para a gente? Se a gente fizer algum trabalho matemático aqui, a gente vai ver que essas duas derivadas parciais são independentes e as outras 4 podem ser obtidas a partir dessas duas anteriores. Então, se eu conseguir uma maneira de medir essas duas primeiras, eu consigo medir as 4 últimas, sem precisar ficar me preocupando com cálculos muito complicados o tempo todo. Então, a partir disso, a gente tem a definição de algumas outras propriedades que podem ser úteis. Entre elas, a gente tem o coeficiente de expansão térmica, que mede para a gente como o volume de um sistema ou de uma substância ele vai variar em função da temperatura a uma pressão constante. E o coeficiente de compressibilidade isotérmica, que nos diz como o volume vai variar com a pressão a uma temperatura constante. Como normalmente, como a gente espera que com o aumento de pressão haja uma diminuição do volume, então a gente tem um sinal de negativo aí para que esse coeficiente ele seja positivo, tá? Também fazendo um arranjo matemático entre eles aí com as derivadas e usando as propriedades conhecidas, a gente ainda pode dizer que a variação da pressão com a temperatura a um volume molar constante é a razão entre o alfa e o kappa. Tá? Essas propriedades, coeficiente de expansão térmica e coeficiente de compressibilidade, eles são importantes para a gente poder medir essas variações molares em função de temperatura e pressão e relacionar isso com as equações de estado
que a gente tem de cada substância.